Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com o Dr. Jackson Rapkiewicz, farmacêutico com mestrado em farmacologia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. E o assunto: o verão está muito associado a problemas como a insolação e todos os sintomas, as micoses, né? E os problemas podem se agravar quando as pessoas usam medicamentos de forma errada. Boa tarde, Dr. Jackson. Boa tarde. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Obrigado, o prazer é meu. Dr. Jackson, então nós vamos conversar sobre esse assunto. É tão importante, né? As pessoas, além de, normalmente quando viajam, o verão também normalmente é mais quente, as pessoas fazem coisas que não fazem normalmente, mudam a alimentação, né? Aí aparecem os problemas, viajam, vão para lugares diferentes e ainda por cima começam a se automedicar, né? Então, doutor, vamos começar falando da insolação. Quais os sintomas clássicos da insolação? Nós sabemos que há sintomas muito graves, né? E a insolação pode representar risco de vida, doutor? Então, inicialmente, é interessante a gente observar que a exposição ao sol, desde que feita de uma forma adequada, de uma forma responsável, ela é benéfica para a saúde. Ela causa bem-estar, ela promove a síntese da vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos, e entre várias outras funções no organismo. E o problema acontece quando a gente se expõe ao sol de forma inadequada, nos horários que não são apropriados, né, que já foi tema de discussão aqui mesmo no programa de vocês. Então, quando a gente se expõe ao sol de uma maneira incorreta, durante um período de tempo muito grande, nos horários inapropriados, daí pode acontecer um aumento da temperatura corporal que pode ser grave, né? Então a pessoa pode se sentir mal, ela pode sentir aí dor de cabeça, pode começar a se sentir confusa, a respiração ficar mais acelerada por uma tentativa do organismo de tentar perder calor, pode acontecer confusão. Então isso pode levar até a pessoa chegar ao coma, e principalmente naquelas pessoas mais debilitadas, e isso é um problema maior ainda. Então a exposição ao sol de forma incorreta, ela é sim bastante perigosa, e ela pode levar a vários problemas, inclusive desidratação, né? Então a pessoa pode ficar desidratada, pode ser necessário até um atendimento em hospital para ela fazer receber fluidos, né, receber soro pela veia, por exemplo, e é por isso então que a gente deve fazer a prevenção, deve evitar se expor ao sol nesses horários inapropriados e por tempo prolongado. E também vão aparecer daí as queimaduras solares, né, as queimaduras que também podem ser graves. Doutor, normalmente quando isso acontece, são pessoas, como eu falei no início do programa, que normalmente não vão para a praia, e quando chega no verão quer ir para a praia, se queimar, né? Aí por isso que acontece isso. Não é uma coisa que ela faz normalmente, se expor ao sol, se expõe demais, né? E como elas estão longe de seus médicos, a primeira coisa que elas procuram é uma farmácia ou farmacêutico. Como que vocês orientam as pessoas que procuram vocês nas farmácias em relação à insolação? Então, as farmácias, o farmacêutico vai poder orientar os pacientes e ajudar com medicamentos naqueles casos que não são graves, né? Então, se o paciente sofreu alterações muito graves aí decorrente desse sol, né, de ter tomado sol no horário inapropriado, e ele está numa situação mais complicada, ele deve ser levado a um pronto atendimento. Nas farmácias, o que vai ser feito vai ser indicação de medicamentos que não precisam de receita. Então seria naqueles casos em que o paciente tem uma queimadura solar que seja leve e que possa ser tratado então com medicamentos que não precisam de receita médica. Então o farmacêutico vai poder indicar esse tipo de medicamento, vai poder indicar analgésicos que também não necessitam de receita, alguns grupos específicos de analgésicos que não necessitam de receita. Enfim, ele vai poder dar um atendimento a casos mais leves, aqueles pacientes que se sentirem mal
que realmente estiverem com a saúde mais debilitada, eles devem ser encaminhados a um pronto atendimento. Agora, essa orientação deve ser procurada, né, doutor? Porque, às vezes, parece simples, ou um remédio que a pessoa pensa que resolve, não resolve, né? Pode piorar a situação. De qualquer forma, mesmo parecendo simples, é preciso procurar uma orientação, não é? Isso. Inclusive, tem pessoas que, nos casos das queimaduras solares, acabam aplicando substâncias que são inadequadas, por exemplo, pasta de dente, manteiga, ou até preparações com folhas de vegetais, folha de figo, por exemplo. Então, tudo isso é arriscado e pode até piorar o problema. Então, a farmácia, a gente tem que lembrar que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, as pessoas podem procurar a farmácia e o farmacêutico vai ter o discernimento de, naqueles casos mais graves, orientar o paciente a procurar um médico. Doutor, agora vamos falar das micoses, que é também outro problema, né, que aparece muito no verão. Quais são as principais micoses e como evitá-las? As micoses, elas acontecem muito durante o verão, porque é um período apropriado, né? Um período em que é mais fácil para os fungos se proliferarem e acontecerem as micoses de pele. Por que isso? Porque no verão nós temos a temperatura mais alta, temos o aumento da umidade e o aumento da oleosidade da pele. Então são fatores que acabam contribuindo para o surgimento dessas micoses. Então o que é comum? É comum, por exemplo, as pessoas suarem mais durante o verão. Então naquelas regiões de dobras do corpo, por exemplo, axilas, dedos dos pés, essas regiões acabam acumulando mais suor, né? As virilhas. Então, se a pessoa faz esporte, por exemplo, acaba acumulando suor nessas regiões. E no caso de banhos de piscina, por exemplo, se a pessoa ficar com a roupa de banho molhada, isso também pode fazer com que se desenvolva uma micose. Então, a umidade é um fator bastante importante. Então, nós temos que secar bem essas regiões de dobras, né, que são as axilas, as virilhas, os dedos dos pés, principalmente, evitar que elas permaneçam úmidas. E também evitar, por exemplo, andar descalço em lugares como um vestiário, né, um banheiro público, esse tipo de lugares, evitar pisar descalço, para que você também não contraia aí uma micose. E também o empréstimo, por exemplo, de toalhas, de calçados, isso pode fazer com que uma pessoa passe a micose para outra. E agora, doutor, falar sobre uma coisa que também acontece muito, que é beber em excesso, né? As pessoas vão passear, vão se divertir, às vezes bebem abusivamente, porque estão passeando, aí vem a ressaca, né? Aí também as pessoas se automedicam algumas vezes, né? E isso é preciso ter muito cuidado com isso também, né, doutor? Isso. O ideal é não abusar da bebida alcoólica, né? Porque depois você vai utilizar um medicamento e nós sabemos que, de uma forma geral, a gente não deve misturar álcool com medicamentos. Isso não quer dizer necessariamente que todos os medicamentos vão ter interferência com álcool, mas é uma recomendação geral de que quando você está utilizando o medicamento, você não utilizar álcool. E o abuso, ele nunca é bem-vindo, né? Então, se o paciente bebeu muito e no dia seguinte ele vai utilizar um medicamento, existem aí alguns riscos que estão associados com esse uso de medicamentos. Por exemplo, no caso dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles são, de certa forma, agressivos para a mucosa do estômago. E o álcool também, no caso do uso excessivo do álcool, ele também pode ser agressivo. Então nós vamos ter duas substâncias, né, o álcool que foi consumido no dia anterior, que foi agressivo para o estômago, e no dia seguinte você vai utilizar um anti-inflamatório que pode ser agressivo também, dependendo da sensibilidade da pessoa. Então isso, em alguns casos, até poderia levar a um sangramento gástrico, a um problema mais sério, né? Então, é ruim você ter essa associação.
Tem o caso também do paracetamol. Existe uma preocupação da associação de paracetamol com álcool, assim como existe a preocupação de associação com álcool com todos os medicamentos, né? O paracetamol, ele é um medicamento seguro quando utilizado em doses corretas. Então, nós temos visto casos em que o paciente se intoxica com o paracetamol por utilizar doses incorretas. E existe uma preocupação, então, de associar o paracetamol com o álcool. Principalmente naqueles pacientes que bebem cronicamente, né, que são usuários de bebida alcoólica. Mas mesmo assim, o que nós temos observado nos estudos aí que tem melhor qualidade, é que o paracetamol, quando utilizado na dose correta, ele é seguro, né? Então, de forma geral, a gente deve evitar utilizar bebida alcoólica em excesso, mas o paracetamol tem se mostrado aí um bom analgésico. É uma questão polêmica, né? Algumas pessoas vão dizer o contrário, vão dizer que você não deve associar o paracetamol com o álcool em situação nenhuma, mas o que nós temos visto aí de melhor evidência é que o paracetamol, quando utilizado em doses corretas, ele é seguro. Então, a recomendação mesmo é que se manere na bebida alcoólica para você não precisar associar com um medicamento. Tá aí mais um motivo para buscar orientação e não fazer automedicação, né, doutor? Isso mesmo. Quer dizer, a automedicação é uma coisa muito perigosa, né? Porque muitas vezes, como o senhor falou, uma coisa que o paracetamol, por exemplo, é polêmico. E tem outras coisas também que não são polêmicas, mas a pessoa pode ter alergia, ela pode estar misturando com outro remédio que ela já tomou, né? Aí o efeito fica... ou acaba o efeito do remédio, ou pode dar um problema maior. Tudo isso pode acontecer, né, doutor? É verdade. Então, a automedicação, a gente tem que considerar o seguinte, que a automedicação, ela é um direito das pessoas, né, de fazer isso com medicamentos que são apropriados para a automedicação. Então, hoje nas farmácias nós temos lá medicamentos que não têm tarja. São medicamentos isentos de prescrição. Então, você pode comprar esse medicamento mesmo sem ter uma receita. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Você vai ter a orientação do farmacêutico, que vai verificar se aquele medicamento é apropriado para aquela situação, vai verificar se existem contraindicações para o seu caso. Enfim, vai analisar uma série de fatores para poder indicar ou não o medicamento. Então, a automedicação nós temos que ter cuidado, mas, ao mesmo tempo, ela é indicada pela Organização Mundial da Saúde como um cuidado que todo mundo deve ter com a própria saúde, da mesma forma que nós escovamos os dentes todo dia, fazemos higiene bucal. Também a automedicação é uma forma de nós cuidarmos da nossa própria saúde, mas isso tem que ser feito de uma forma apropriada. Quer dizer, orientada, né, doutor? Com certeza, isso, né? orientada pelo farmacêutico. Então, se isso for feito, se essa automedicação for feita por conta própria do paciente, daí sim ele vai ter vários riscos que estão envolvidos que ele não vai saber identificar, né? Ele pode não saber identificar uma contraindicação do medicamento, ele pode acabar utilizando o medicamento por um tempo prolongado demais, ele pode acabar mascarando os sintomas de uma doença que está numa fase inicial. E interessante a gente ressaltar que os medicamentos são substâncias que mais causam intoxicação no Brasil. Então, cerca aí de 28% dos casos de intoxicação são causados por medicamentos. E dessa proporção aí, grande parte acontece em crianças. Isso quer dizer o quê? Que ou a criança está recebendo o medicamento na dose errada por parte do pai ou do responsável, ou ela está achando esse medicamento de fácil acesso dentro de casa e está consumindo. Tá certo. Mais alguma informação ou orientação que o senhor gostaria de passar? Eu queria deixar o recado, então, de que as farmácias devem ser observadas como estabelecimento de saúde, que as pessoas podem ir até a farmácia, todas contam com um farmacêutico, que vai poder analisar situações leves, né, aqueles quadros que são leves, que são autolimitados. O farmacêutico pode ajudar indicando medicamentos, como nós já comentamos aqui nos casos das queimaduras solares mais leves, o farmacêutico pode indicar alguns medicamentos. No caso das micoses, também alguns medicamentos de uso tópico, né, para você passar na pele
são de indicação do farmacêutico, pode ser comprado sem necessidade de receita. Então são várias opções que nós temos na farmácia que o farmacêutico vai poder atender a população nesses casos mais leves. Naquelas situações mais crônicas ou mais graves, aí sim a pessoa deve ser encaminhada para um atendimento médico. Dr. Jackson, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. E eu que agradeço e fico à disposição de vocês.